Gurudev tinha um lema, ele falou que a vida dele foi, na verdade, baseada nessa perspectiva. Ele ouviu, ele aprendeu e ele viveu, segundo ele, cada instante da vida dele, desde criança, baseado nisso. Então, o lema dele era: dê comida para o faminto, remédio para o doente, educação para as crianças, coragem para os que têm medo e espiritualidade para aqueles que estão precisando. Então ele falou que ele viveu dessa maneira, literalmente alimentando os pobres, ensinando, trazendo consolo e coragem e trazendo espiritualidade. Como a gente percebe que uma pessoa é espiritual ou não? O lema dele eram vários itens, mas qual era o aspecto principal? De, de oferecer, oferecer. Então, não importa o que seja, uma pessoa que tem uma perspectiva mais expandida, ela está pensando em dar e oferecer. Como eu posso dar? O que eu posso oferecer? Como eu posso contribuir? E ao contrário disso, uma pessoa egoísta, a perspectiva dela sempre é o quê? O que eu posso receber? O que os outros vão me dar? O que eu vou ganhar? E essa é a diferença. E quanto mais, a gente falou isso, acho, na semana passada. Quanto mais egoístas estiverem no mundo, mais sofrimento, mais problema. E não é para a gente olhar para os outros e falar esse é egoísta, mas olhar para a gente e falar como eu estou vivendo. Na semana passada a gente estava falando sobre o quê? Gratidão. E aí, 1 ou 2 dias depois, eu fui visitar uma pessoa. E ela está numa casa de repouso, meio longe daqui. Essa pessoa já está em cuidados paliativos, mas lúcida, bem, num lugar verde, num lugar bonito. Só que a condição que ela estava lá, de completamente largada, tipo, talvez 2 anos já lá. Lúcido, ok, falando, tinha uma vida super ativa, inteligente, com um monte de amigos e tudo. Adoeceu, teve uns problemas, foi abandonado. Abandonado. Ele falou, fui eu e uma outra pessoa, ele falou, fazia mais ou menos, não sei, quase 1 ano que eu não tinha ido lá. Ele falou, desde aquela época vocês são as únicas pessoas que me visitaram. E você tem família? Sim, eu tenho uma filha, eu tenho 2 netos, eu tenho 3 irmãos, eu tenho. E eles não te veem, não te veem? Não. Abandono. E não só isso. Eu só estou compartilhando com vocês porque isso me fez refletir muito na minha própria vida e as pessoas estavam cuidando dele. Claramente aquelas pessoas precisavam de mais cuidado do que ele. Você via que tinha um sofrimento ali, aquela energia. E olha o que essa pessoa falava, ele lúcido, ele inteligente, ele dava aula, só que aí não tinha mais internet lá no lugar, ele não podia mais dar aula. Ele falou, eu tô com medo agora, porque as pessoas estavam ao redor dele, todas estavam já com demência e com outros problemas. Ele falou, olha o ambiente que eu estou vivendo, o dia inteiro. E por que eu estou falando isso? Então essa é uma perspectiva.
o ser humano está ficando mais esperto, se comunica melhor, tem mais tecnologia, tem mais avanços, ele está mais perto, entre aspas, um do outro. Mas como estão as relações verdadeiras? Uma relação por celular não é uma relação. Uma relação de cuidar. E não é, isso foi só um exemplo, mas se a gente olhar, é uma atitude que vem crescendo dessa perspectiva, de descuidar. Há muitos anos atrás eu fui para Miami e a gente tinha. Estava acabando uma reforma, uma construção, e aí sobrou um pouco de entulho. E aí esse outro residente falou: Vamos comigo que a gente vai jogar isso, dispensar. E aí a gente foi num lugar, você subiu uma rampa e era um penhasco nessa rampa. E aí você ia aí, parava o carro bem na beira desse penhasco e jogava as coisas para baixo. E aí tinha uns caminhões container que iam recolhendo tudo e eles levavam para o aterro. E aí eu comecei a olhar. O nosso eram alguns entulhos de cimento. Quando eu comecei a olhar, as pessoas chegavam com um sofá, tipo, novinho, você não via nada. Armário, espelho, TV. Se você ficasse lá meia hora, você mobiliava a sua casa. Eu falei, não é possível. É uma atitude ou uma cultura de descartável. E por que eu estou falando isso? Porque essa atitude não, ela não é só com o eletrônico, com o seu sofá da casa e com a sua TV, é com as pessoas. As pessoas, com essa atitude agora, as pessoas estão se tornando descartáveis. E isso reflete ego. Por que ego? Porque o ego faz a gente pensar só em nós mesmos, no que eu preciso, nas minhas dificuldades, nos meus problemas. Eu. Então, essa é uma doença chamada ego. E essa doença chamada ego desestrutura, desequilibra, desarmoniza. Como nós estamos. Isso é para a gente pensar. A gente tem um caminho espiritual, a gente segue uma religião, a gente ora. E qual é o propósito principal? Diminuir esse ego. Diminuir essa perspectiva de olhar só para si, ou de se sentir o centro das atenções, ou o centro do universo, e começar aos poucos olhar mais ao seu redor, entender as necessidades e servir. Toda perspectiva espiritual é para isso. Diminuir esse ego, amadurecê-lo. E enquanto isso não acontecer, o mundo vai continuar cheio desse sofrimento e essas perspectivas ou essa experiência que eu tive vão se tornar cada vez mais e mais e mais comuns. Quantas casas de repouso existem agora? Em cada esquina. Aqui perto do Ashton, se você andar, você vai ver um monte. Por quê? A família não pode mais cuidar. Então, o Guruji fica muito chateado. Isso pega muito para ele, essa perspectiva. Então, qual é a minha contribuição? Como eu estou vivendo? Qual é a minha atitude nesse mundo? Com as pessoas da minha família, com as pessoas do ashram, com as pessoas da minha cidade, do mundo, qual a minha atitude? Se eu sou uma pessoa espiritual, eu tenho que ter consciência de que eu tenho que melhorar isso e de quão nocivo é uma atitude egoísta individual. Para o mundo é normal você ser egoísta, isso é normal e faz até parte. Mas como Jesus disse, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. A gente está disposto a viver de uma maneira diferente, uma maneira mais expandida, mais amorosa.
mais consciente. Essa é uma das doenças do mundo, ego. Mas nessa mesma visita, eu também refleti sobre uma outra perspectiva do ser humano. Eu estava conversando com essa pessoa. Eu falei, você está tão sofrido aqui para você, você não tem para onde ir. Ele falou, na verdade eu tenho uma casa, e é uma casa grande. Ele tem uma casa grande. Está meio que parada, largada. E eu tenho um outro apartamento que eu podia ir morar, mas que tem umas dívidas e eu preciso pagar. Eu falei, ok. Só que ele não tinha dinheiro agora. E ao mesmo tempo ele começou a me falar das coleções que ele tinha dentro da casa dele. Ele tinha uma coleção de, não lembro quantos, talvez 40 guitarras. Mas não é guitarra, guitarra. Ele falou, e ele falando para mim, se eu vendesse duas ou três dessas guitarras e das mais chinfrinhas, tranquilamente eu pagava a dívida do meu apartamento. E aí ele começou a falar de outras coleções e ele falava, e isso vale isso? Eu comecei a pensar, ele está sofrendo aqui, e falou que não tem condições de sair, nem para voltar para o apartamento dele, mas ao mesmo tempo ele está falando, eu tenho tudo isso. Eu só comentei, a gente estava conversando, eu falei, você já pensou talvez em se desfazer de algo para que esse possa se converter em uma facilidade para você? Você ter um cuidador na sua casa e ter mais conforto e comer, alguém cuidar realmente de você. Você está num ambiente onde você. Ele falou, de jeito nenhum. Dessas coisas eu não consigo me desfazer. Eu só vou me desfazer quando eu morrer. Mas quando você morrer, você não vai se desfazer? É, alguém vai desfazer disso? Eu falei, você já parou para pensar aqui? Você está 2 anos fora da sua casa e você não vê mais essas coisas que você fala que são suas. Você não tem mais nada, você não consegue nem olhar para as suas guitarras penduradas na parede. Será que não seria melhor? Falou, isso eu não consigo, impossível. Então, qual é a outra perspectiva que me fez refletir? Hum? Apego. Num ponto onde já não tem mais nenhuma lógica, uma perspectiva de raciocinar e falar: eu estou morrendo aqui. E eu estou esperando a morte chegar nesse lugar que eu estou sofrendo. Todos os dias eu penso em sair daqui, só que mexer nas minhas coisas não. Eu falei para ele: e só uma coisa, você já refletiu que você querendo ou não, você está definhando aqui. E daqui a pouco você vai embora. O que você acha que o pessoal vai fazer, os seus familiares que nem vêm te visitar, o que você acha que eles vão fazer com as suas guitarras? Eles vão continuar com ela na parede e vão falar, ai, que maravilha? Ou eles vão vender e fazer dinheiro com isso? Mas aí eu vi que ele não estava muito por esse assunto, falei, então tudo bem. Por que eu vou ficar falando disso? Mas essa é uma outra perspectiva e essa é uma outra doença do ser humano. Ali, é claro, era uma situação mais gritante. Mas a gente não precisa ir muito longe. Hoje eu estava indo com um residente de manhã, levando uma outra pessoa para pegar metrô. E essa pessoa estava me dizendo que ele tem um amigo que foi morar fora, no exterior. E esse amigo dele que estava morando no exterior, ele foi lá só para ganhar dinheiro. Então, de manhã ele trabalhava em obra e à noite ele trabalhava como garçom. Ou seja, full time só para dinheiro. E aí ele viu que era mais barato ele comprar o carro do que alugar uma casa.
E aí ele comprou um carro. Para quê? E ele dormia no carro. E aí ele se inscreveu numa academia. Então ele parava o carro dentro da academia para dormir dentro do carro e tomava banho na academia. E aí ele falou que eu não quero pagar. Eu não... Vai aumentando, olha como vai aumentando a coisa. Aí ele falou: eu também não quero que o banco fique roubando taxa minha aí. Então ele guarda dentro do carro todo o dinheiro que ele ganha. Você já pensou que você pode ser assaltado? Ele falou: tem duas opções. Se eu for assaltado, ou eu não vou deixar ele roubar, ou ele vai me matar, e só assim ele vai levar meu dinheiro. Ou seja, o dia inteirinho acumulando, acumulando, acumulando. Falei, ok. Daqui a pouco ele vai precisar desse dinheiro para ir para o hospital. Ele falou, eu vou trabalhar 3 anos, eu vou juntar US$ 300.000, aí eu vou voltar. Aí, quando chegar na imigração, falar, ok, obrigado pela doação. Mas tá bom, a gente está falando de casos que talvez seja um pouquinho acima da média, mas só reflete essa atitude do ser humano, que é uma grande doença também, é chamada apego. Eu estava pensando agora, eles estão conectados, ego e apego. A gente está cheio de aplicativos, esse é um outro app, é do ego. Então o apego é um aplicativo do ego, ele é um reflexo. Apego. Nós temos apego ou não? E por que apego é ruim? Alguém falou. Aprisiona. Sempre traz sofrimento. E isso não é só com objeto. Qualquer perspectiva que você tiver na vida, seja de pessoa, seja de ideia, seja do seu corpo, seja do seu dinheiro, seja dos seus sentimentos, da sua inteligência, das suas. Qualquer coisa que você tiver medo de perder, significa apego, significa sofrimento. E o problema é que até hoje a gente aprendeu a crescer baseado no apego. Tudo que a gente adquire, tudo que a gente, da maneira com que a gente vive é sempre com apego. As pessoas, as minhas qualidades, as minhas posses. Mas é uma relação muito errada que a gente tem com o mundo e com as pessoas. E é completamente diferente de amar, apesar de ser misturado amor e apego. Ramakrishna conta uma história que tinha uma gaivota e ela estava passando pelo mar e aí de repente ela olha e ela vê um peixe boiando. Ela falou, não acredito, agora eu tiro a barriga da miséria. Aí ela foi lá e pegou esse peixe, estava feliz da vida voando com o peixe no bico. De repente veio um monte de gaivota atrás dela. Gritando, gritando, ela falou, agora eu estou perdida. E ela fugia, ia para cima e para baixo com o peixe na boca e as gaivotas indo atrás, indo atrás, indo atrás. Para a esquerda e para a direita, ela fala, não tem jeito, eu estou perdida, elas vão me matar. E aí depois de sofrer, sofrer, não conseguir mais voar, ela falou, já sei. O que ela fez? Soltou o peixe. E aí todas as gaivotas foram embora e ela ficou na árvore, respirando aliviada. Meu problema era o peixe. E o que isso quer dizer? Quanto mais apego a gente tiver, mais problema, mais sofrimento na nossa vida. E por que é o problema? E o porquê a gente se apega? Porque a gente acredita que nesse objeto, nessas coleções, reside a nossa felicidade. E por que isso é uma inverdade? Porque todas essas nossas fontes de apego são temporárias, passageiros.
Então, por ser passageiro, eu depositei a minha perspectiva de felicidade, ou de estabilidade, ou de segurança, onde não existe. E mais cedo ou mais tarde isso se revela. Não quer dizer que a gente não tenha que ter posses. Não quer dizer que a gente não tenha que ter relações. Mas o que significa desapego? Significa estabelecer uma relação saudável com tudo que você tem. Ego e apego. Ego e apego são as fontes do nosso sofrimento, são as fontes da miséria das nossas vidas e desse desequilíbrio do mundo. E nós, no caminho espiritual, estamos nos defrontando, confrontando e trabalhando para se libertar disso, para diminuir isso. Essa é a nossa missão. E a gente percebe o que acontece quando a pessoa começa a meditar? Ela percebe, nossa, quanto enrosco eu tenho. Ela medita, vai tudo bem, mas de repente ela, nossa, vem essa preocupação, vem esse pensamento, vem esse negócio, vem aquilo. E o que é isso? Apego. Então, quando a gente vive no mundo sem uma perspectiva espiritual, a gente nem percebe isso. O apego é normal, ego é normal, mas quando a gente se dispõe a crescer no caminho espiritual, a alcançar um estado mais elevado de consciência, a gente percebe, meu Deus, quanto de enrosco. E aí, mesmo você estando consciente, falando, eu quero me livrar, ego não é bom e apego não é bom. É fácil? Não, por quê? Porque a gente já cultivou isso por tanto tempo. E por quanto tempo mais a gente vai cultivar? Uma vez tinha um monge e um discípulo andando, e esse monge era completamente desapegado. Ele vivia, dormia embaixo de árvore, em caverna. E aí um dia ele estava andando e estava tendo uma enchente no rio. E aí, de repente, o discípulo dele olhou e falou: Mestre, olha, tem uma manta no rio, está fluindo. E aí, esse mestre olhou e falou: Uau, talvez seja bom no inverno. Uma manta para eu me enrolar, vai ser mais confortável para eu meditar. E aí, ele pulou no rio e ele não soltava a manta. E ele e a manta indo embora, ele se afogando. E o discípulo: Mestre, por favor, larga essa manta. Sai daí, você vai morrer. Ele falou: Eu já larguei, mas a manta não me larga. Sabe o que era? Era um urso, não era uma manta. E ele e a manta foram embora. Até quando você percebe que já não é mais uma manta, ou que você não quer mais aquilo, aquilo te quer, aquilo te gruda. E não é fácil desgrudar. Então, o que é uma vida espiritual? É uma vida de viver com consciência. E não é fácil viver com consciência, porque você começa a perceber coisas que não são positivas, coisas que não são agradáveis, coisas que são nocivas e que até hoje você não enxergava. Mas é necessário. Até quando eu vou viver dessa maneira? Inconsciente. Até quando eu vou viver com apego, com ego e trazendo sofrimento para a minha vida? A primeira perspectiva é ter consciência. Essa maneira de viver não é saudável. Isso já é óbvio para a gente, mas quando a gente passa por esse momento, estou compartilhando porque eu fui visitar essa pessoa. E é como se fosse um tapa na cara. Esse é o resultado. Ali foi mais intenso, mas esse é o resultado na vida de cada um de nós. Esses dois tipos. E está na nossa mão mudar. É fácil? Não. Exige esforço? Sim. Mas viver desse jeito também é fácil? Não. Não é fácil. E sabe quando a gente é mais testado para ver o nosso nível de ego e de apego? Nos momentos difíceis.
quando a gente passa por dificuldades, quando você tem a iminência de perder algo ou alguém, quando de repente você está numa situação desafiadora, é ali que a gente testa, é ali que a gente percebe como está meu ego e quanto está meu apego. E quanto mais for o seu ego e mais for o seu apego, qual vai ser o resultado dessa situação desafiadora? Mais sofrimento. E é nessas horas que a gente percebe, não está certo, eu preciso mudar. Então, até mesmo, Yogananda escreveu um livro, Por que Deus Permite o Mal? E as pessoas falam, Deus me abandonou. Ou será que Deus, ou será que os mestres estão te mostrando? Aprende, não é desse jeito que você tem que viver. A relação que você tem que estabelecer com as pessoas, com as suas coisas, ou com você mesmo, não é dessa maneira. Muda. Apego. Uma vez uma outra pessoa me pediu para ir no hospital, que a amiga dela provavelmente ia deixar esse mundo em algumas horas. E para ela escutar alguma coisa espiritual, para ela, de repente, ter um pouco de inspiração. E eu não conhecia essa pessoa, não fazia nem ideia quem era. Elas falaram, agora fala com ela. E todo mundo saiu do quarto. Aí eu perguntei o nome dela e ela estava sorrindo. E aí eu fui tentar falar alguma coisa espiritual, de jeito nenhum. Ela mudava de assunto e falava. Ela tinha um filho de, sei lá, 10 ou 12 anos. E ela falava assim: sabe o que eu estou pensando? A hora que eu for sair desse hospital, eu vou começar a planejar o casamento do meu filho. E falando dessa maneira, os médicos já tinham avisado ela. Enfim, mas impossível aceitar. Por quê? Porque se a gente não tem uma preparação, se a gente não tem um caminho, se a gente não tem uma consciência e vive consciente, nessas horas de desafio vai ser isso: medo, sofrimento, incapacidade de aceitar. Então, a vida espiritual é para todos os momentos. É para a gente viver melhor e é para a gente lidar melhor com todas as situações e ter uma relação mais saudável na vida. Não é só, eu quero me iluminar, mas é entender a realidade. Enquanto a gente não compreende essa realidade da vida ou não aceita essa realidade da vida, a gente não consegue estabelecer uma relação saudável com a vida. E a gente está sempre à mercê dessas coisas. Talvez não seja muito agradável falar dessas coisas, mas é necessário a gente ter uma reflexão. Por que que eu vou fechar o olho e meditar? Eu tenho tanta coisa boa para fazer. Tem um monte de gente que fala, eu ainda sou muito jovem para meditar. Eu preciso aproveitar um pouco mais minha vida, eu tenho um monte de coisa para fazer, depois eu vou meditar. Para que orar? Para que? É para isso, para viver. Isso deveria servir como uma motivação para mim e para minha contribuição no mundo. Qual o meu grau de egoísmo? Quanto eu penso em mim, quanto eu penso nos outros? Quando eu faço essa pergunta para mim, eu vejo que eu tenho que melhorar muito, muito, muito. Qual o meu grau de apego? Qual a relação que eu tenho com as pessoas que eu amo, com os objetos que são meus, com todas as coisas que são minhas? E se a gente for pensar realmente o que é meu, seu filho é seu? Eu posso falar, ele é meu. Da onde ele veio? Sua casa é sua. Por um tempo. Mas por quanto tempo? Sua conta bancária é sua. Meu dinheiro. Esse corpo é seu? Sim. Por quanto tempo? De onde ele veio? Como ele veio? Você construiu ele com a mão? Ou você comprou ele?
Então, se a gente reflete um pouco mais sobre a vida, a gente vai entender que não deveria haver razão para esse apego, mas existe, por causa do ego, da ignorância. Então, vida espiritual é uma vida de libertação. É um esforço? É. É um sacrifício? É. Mas esse esforço, esse sacrifício é um investimento. Para quê? Para depois você ter mais felicidade na vida, mais equilíbrio, mais compreensão e depois poder ajudar os outros também. Algo para pensar. A gente sempre pensa nessa perspectiva de investir. Eu vou comprar isso porque eu vou ganhar isso. O Guruji falou uma frase que é meio forte, mas se a gente pensar faz sentido. Every human relationship has hidden desires and selfish interests. Todo relacionamento humano tem desejos por trás, tem alguma coisa por trás e interesses pessoais. O que eu vou ganhar, o que eu vou alcançar, faz parte. Essa é a mente humana. Mas aceitar isso não faz parte. Deixar esse negócio fluir, crescer dessa maneira, não deveria fazer parte. E isso está nas nossas mãos. Certo? Eu estava lembrando dessa história desse amigo que foi trabalhar e guardava o dinheiro ou no porta-luva ou no estofado do carro. O Guruji falou de uma história de uma outra pessoa que ele fez contato com os indígenas e ele estava querendo as terras dos indígenas. E ele negociou esse indígena, viu que ele era meio ganancioso, ele falou, ó, eu vou te dar essa estaca, e você vai colocando umas estacas e o mais longe que você conseguir colocar essa estaca, toda essa terra vai ser sua, até onde você for. Só que com uma condição, você tem que voltar antes do sol se pôr. E essa pessoa foi lá com as estaquinhas, ela ia lá, não, dá para ir mais, dá para ir mais, dá para ir mais, dá para ir mais. Ela olhava no relógio, estava começando a entardecer, não, dá para ir mais. E aí ele perdeu um pouquinho o controle quando ele falou, ih, meu Deus, vai anoitecer, o sol vai se pôr. E aí ele desesperado, ele já estava cansado, porque ele ficou o dia inteiro indo nas estaquinhas. E era subir e descia morro. Aí ele desesperadamente falou: agora eu tenho que voltar, porque senão eu vou perder tudo. E ele voltou desesperadamente correndo, ele já estava acabado. Quando ele chegou, antes do sol se pôr na frente do chefe da tribo, o que ele fez? Teve um infarto, caiu duro e morreu. Aí o índio falou: essa aqui é a sua terra agora. É uma covinha que você vai ser enterrado. Essa é a terra que você ganhou. A gente ri, mas será que a gente não está fazendo a mesma coisa? Mais isso, eu preciso de mais isso, mais e mais e mais e mais. Para quê? Para onde? Ganha, seja próspero, mas raciocina. O que é necessário para você viver bem, o que é necessário para você ser feliz, tenha. Né? Mas qual a relação que você vai ter com tudo isso? Isso é espiritualidade. Não é abdicar de tudo. Desapego não é não ter nada. Uma pessoa bilhardária pode ser desapegada. E uma pessoa que não tem absolutamente nada pode ser apegada. Mas é a relação que ela tem com tudo. Os reis da antiguidade, eles eram chamados de Rajarshis. Rajarshis. E o que significa isso? Os reis sábios. Eles tinham tudo, mas o tudo não tinha eles. Viver com inteligência. Viver com consciência. Ego e apego. Certo?
Alguém tem alguma pergunta? Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. Ó Deus, ó mestres, em cada respiração a gente recebe essa oportunidade de crescer, de expandir, de perceber tua presença, de aprender com a tua presença. Mas como é possível que a gente segue ignorando esse convite e buscando tudo que existe em você nos lugares onde isso não existe? Eu vivo buscando amor, felicidade, paz, força, segurança, mas até hoje eu não encontrei. Até quando eu vou buscar nessa direção? Me guia, ó Deus. Obrigado pelos desafios, pelos problemas que você me apresenta, me oferece. Porque eu sei que isso é um chamado um pouquinho mais enérgico para eu abrir os olhos para a realidade da vida e não viver nessa ilusão. Ó Deus, ó mestres. Porque mesmo entendendo isso, eu continuo me apegando e eu continuo alimentando meu ego. Me ensina a mudar, me ensina a crescer, me ensina a servir e amar. Me ensina a entender que esse universo inteiro é uma família só. Me ensina a entender que o prazer de viver reside nesse viver para os outros e não para mim mesmo. Ó Deus, eu vim de mãos vazias e eu vou de mãos vazias. Por que tanta ganância? Por que tanta possessividade? Me ensina a me apegar mais ao seu amor, à sua presença. E eu sei que com isso eu vou me desapegar do que não é útil para a minha vida. Me ensina a viver. Inale lenta, longa e profundamente. Segura a sua respiração. Inclina o seu corpo para frente. Exale. Respiração normal, consciente. Ó Deus, da mesma maneira que eu curvo meu corpo, me ensina a curvar minha arrogância, minha rigidez, minha inflexibilidade. Abre meus olhos, expande meu coração e minha mente.
Ó mestre, por que você continua se escondendo? Enquanto eu não sentir sua presença, eu vou continuar vivendo nessa ignorância, te buscando nesses brinquedos do mundo e sofrendo. Eu não quero mais brincar dessa maneira. Me guia. Inala lenta, longa e profundamente. Segura, senta. Exale. Respiração normal, consciente. Não acumulai para vós os tesouros na terra, que o ladrão pode roubar, que pode enferrujar, as traças podem comer. Mas busca o seu tesouro dos céus, que ninguém pode roubar. Ele não vai se desfazer. Onde está o seu tesouro? É lá que vai estar o seu coração. Se o seu tesouro for do mundo, seu coração vai estar sempre intranquilo. Mas se o seu tesouro for o divino, seu coração vai se acalmar. Inala bem lenta, longa e profundamente. Exala lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação lenta, longa e profunda. Exalação lenta, longa e profunda. Inale com amor. Exale lenta, longa e profundamente. Mais amor. Mais uma inalação lenta, longa e profunda. E exalação lenta, longa e profunda. Inale. Exale. Longa, lenta e profundamente. Mais uma vez. Inalação bem lenta, longa e profunda. Segura. Exale. Respiração normal. Leva sua atenção para dentro. Observe o seu espaço interior. Encontre essa felicidade, essa paz que não depende de nada nem de ninguém. Tenta.
Traz um pouco mais de atenção para a sua respiração. Continua lá dentro. Nossas mentes não podem viver sem apego. Mas o caminho é trocar desses apegos inferiores, temporários, para um apego maior. O apego a essa presença divina. O apego a esse amor incondicional. Mudar está nas nossas mãos. Nós podemos decidir se nossa vida vai ser feliz ou sofrida. Se a gente vai celebrar ou chorar. Quão afortunado nós somos de ter essa possibilidade de realmente direcionar nossa existência. Por que não fazê-la? O tempo está passando, as respirações estão passando. Até quando? Orando a Deus, orando aos mestres, para que abençoem nossas vidas com clareza, com determinação, com essa vontade de realmente se libertar dessa ignorância, dessas doenças do ego e do apego, e que a gente possa enxergar o mundo como ele é e aprender a celebrar essa existência em cada instante. Agradecendo por essa oportunidade, agradecendo a todos pela presença e pela inspiração, tentando perceber essa presença pura e divina em cada um de vocês, eu me curvo a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.